Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um assunto meio delicado, hein? Mas é do jornal A Tribuna, de 1981, dando uma lida ali na biblioteca do Instituto Jones dos Santos Neves, que tem muitos recortes de jornal, né? Que eu adoro ficar lendo jornais antigos. A gente encontra um problema de ocupação na ilha de Santa Maria, isso em 1981. Eu fiz um vídeo aqui no canal que está com bastante visualização, falando sobre as favelas do Espírito Santo, né? E esse vídeo, gente, ele traz, por incrível que pareça, Ilha de Montebello, Ilha de Santa Maria e também Bento Ferreira como favelas, né, até os anos 1980. Porque ali era um grande alagadiço, né, que ia da Praia do Suá até o Saldanha da Gama, um enorme manguezal que era paralelo à Avenida Vitória, desde a curva do Saldanha até a Praia do Suá. Era um enorme manguezal. Então, tudo isso foi aterrado durante o governo do Jones dos Santos Neves e posteriormente também, né? Nos anos 60, aí começaram a se mudar, pessoas começaram a se mudar para esses terrenos que foram aterrados, né, durante o governo do Jones nos anos 50, e nos anos 70 muita gente construiu casas lá. O primeiro prédio de apartamentos em Bento Ferreira foi o edifício onde meu pai comprou um apartamento, o edifício João Bonadimã. Era o arranha-céu de Bento Ferreira na época, com 10 andares de altura. 1970 começou a construção, 74 começou a construção, e o prédio só ficou pronto em 1978, demorou muito tempo. Edifício João Bonadimã, onde a minha mãe mora até hoje, em Bento Ferreira. Então nós estamos em Bento Ferreira já há quase 50 anos, né? Então nessa época, gente, havia ainda mangue em Bento Ferreira, nos anos 80, 70 para 80. Então, segundo o IBGE, esse local onde há manguezal e palafitas, casas de pau a pique, na verdade é uma favela, né? Era uma espécie de orientação, a gente poderia dizer assim, de como deveria ser o que seria uma favela na época, né? Então a gente pode ver nessa foto, por exemplo, que é uma foto tirada da ilha de Montebello, tirada da Ilha da Fumaça. Você vê como era esse terreno na época. Era um enorme manguezal, aliás, um manguezal bastante saudável, bonito e tudo, né? Para quem gosta desse tipo de ecossistema, onde tem siri, caranguejo, ostras, etc., né? E foi tudo aterrado. Essa, gente, ali em cima é onde hoje está o Asilo dos Velhos, né? Na ilha de Santa Maria, onde fica a Faesa, né? Esse é o local, para você ver. Essa é uma foto dos anos 1960, né? E aqui a gente consegue ver bem como era essa região que eu estou comentando com vocês, entre o Saldanha da Gama e a Praia do Suá. Aqui você consegue ver exatamente a Ilha de Montebello, aqui, ó, aqui é a Avenida Vitória, aqui em cima, à direita, a gente vê a Escola Técnica Federal, todo o traçado da Avenida Vitória, né? E aqui a gente vê a Ilha de Santa Maria. E aqui você vê que já havia, claro, esses maciços de granito, que são duas ilhas mesmo, né? Antigas ilhas colonizadas desde a época do descobrimento, onde haviam duas pequenas fazendas, a fazenda do Wetzel, na ilha de Montebello, e com bois e plantações, etc. Né? Isso lá no século XIX, né? Já eram ocupadas essas duas ilhas. Inclusive a Ilha do Boi e a Ilha do Frade eram ocupadas, né? Desde sempre. E aqui a gente vê então esses manguezais que eu estou falando com vocês. Aqui bem embaixo na foto a gente consegue ver a ilha de Bento Ferreira, né? Nesse enorme manguezal. E as pessoas invadiam, construíam casas ali que eram palafitas, né? E para o IBGE, até 1980, nesse último censo de 1980, tudo isso era favela, né? Digamos assim. A nomenclatura não está correta, mas de qualquer jeito. Aqui a gente consegue ver exatamente nessa foto os aterros já nos anos 70, né? Aqui a gente vê a ilha
da Fumaça. A gente consegue ver a Avenida Beira-Mar. E aqui a gente vê as duas construções aqui do DNR, né? Do DER, na verdade, né? Do Departamento Estadual de Rodagem, né? E aqui é o edifício Estoril, né? Aqui, onde está esse alagadiço aqui, de frente ao edifício Estoril, não é o Hotel Estoril no centro, o edifício Estoril na Avenida Beira-Mar, em frente à Ilha da Fumaça. Aqui, gente, é onde hoje vai sair aquele condomínio Una, que vai ser o maior prédio de Vitória, com quase 40 andares de altura, né? Vai sair bem aqui. Então você vê como eram essas palafitas que são mencionadas pelo IBGE como sendo fator importante para definir o que é favela. Aqui, gente, ó. Aqui é entre a Avenida Beira-Mar aqui e a Avenida Vitória do outro lado. Claro que não está na foto, mas a gente consegue ver, claro, as casas já com as ruas, eletrificação rural, pontos de ônibus, etc., na ilha de Monte Belo. Aqui é a ilha de Monte Belo, né? E Ilha de Santa Maria. Então a gente consegue ver aqui a ilha de Bento Ferreira já aterrada, né? Ela ficava bem aqui. Era um maciço de pedra que foi demolido para a construção da Prefeitura e da Câmara de Vitória, e onde hoje está também o Sans Clube, né? Aqui havia uma pedra enorme que foi demolida, uma espécie de ilha, como se fosse a Ilha da Fumaça, muito parecida, né? E aqui havia uma praia, uma antiga praia que tinha até um ancoradouro, onde alguns navios ancoravam aqui, lá pelos anos 1910, mais ou menos. Depois foi sendo aterrado gradativamente, né? Então aqui a gente consegue ver que tipo de construção havia aqui, ó. Tá vendo? São realmente palafitas. Então o IBGE encarava isso daí como favela, né? Uma favela horizontal, digamos, né? Não é a favela do jeito que a gente imagina, que é nas escarpas dos morros, né? Então, gente, voltando aqui ao texto, que é esse texto que eu coletei aqui no Instituto Jones dos Santos Neves, né? A gente consegue ver o problema que aconteceu em 1981. Na fotografia a gente está vendo o senhor Demóstenes Freire, né, que na época já tinha mais de 80 anos, que era proprietário de uma grande área de terras nesse manguezal da Ilha de Santa Maria e da Ilha de Monte Belo. E o texto é um texto do jornal A Tribuna, de 20 de setembro de 1981, que diz o seguinte: de acordo com uma sentença judicial, do Judiciário, né, do TJ do Espírito Santo, o terreno invadido ilegalmente pelo presidente da Câmara Municipal de Vitória, senhor Carlos Alberto Viana Freire, na Ilha de Monte Belo, é de propriedade da Prefeitura de Vitória. Eram todos terrenos de marinha, né, gente? E pertenciam à Prefeitura de Vitória, estando destinado à urbanização, loteamento e de interesse público. Então havia ali realmente uma necessidade de se fazer ali um loteamento. Essas invasões... Invasão, eu não gosto de falar em invasão. É um terreno que está parado, ninguém está usando, quem chega, toma posse, protege, registra, defende, é dono, ponto final. Eu não acredito, eu sou um libertário, não acredito nessas coisas de limites territoriais, né? Se você entrou, estava devoluto, estava entregue, ninguém estava tomando conta. Você entrou e tomou conta, é seu, né? Não estou falando de apropriação indébita, nada disso não, tá, gente? De invasão de propriedade privada, não estou falando disso. Estou falando do terreno da prefeitura. Mas é um terreno alagadiço, né? Nada vai ser feito ali. E quando o governo, a prefeitura, o governo toma uma decisão de fazer uma obra ali de aterro e depois construir casas populares, é com dinheiro público, né? E normalmente as empreitadas que são feitas com o meu amigo, o meu tio, o meu irmão, que tem uma construtora, ou ninguém tem porra nenhuma. Ah, mas eu vou fechar um contrato aqui, aquele contrato feito sem licitação, maravilhoso. Aí material de construção vai vir do material de construção do meu cunhado, e a gente sabe como é que funciona. Coisa com Câmara, vereadores, deputados estaduais. Nossa Senhora, até arrepia, gente, tanto nojo que dá. É para isso que serve o Estado, né? Para beneficiar os apaniguados, né? Os meus correligionários, né? O pessoal do partido, meus amigos, né? Então, se o cara entrou num manguezal e não tem porra nenhuma lá, ele construiu uma casa, pronto, gente. Você está morando ali, é um capi. Você usa o capil, pronto, acabou. Isso já está na legislação, né? Não estou falando de invasão de propriedade privada, tá? É outra coisa. Aí o presidente da Câmara de Vitória apossou-se indevidamente daquele terreno lá na Ilha de Monte Belo, né? Tem detalhes aqui do senhor Demóstenes Muniz Freire,
da família do Muniz, né? Prometendo à comunidade, então, que iria construir uma escola de datilografia e alfabetização na ilha de Monte Belo. Hoje existe lá uma área que tem um prédio com 3 andares de altura, onde funciona uma oficina de propriedade do presidente da Câmara de Vitória, que era na época o senhor Carlos Alberto Viana Freire. Vamos lá, vamos. Isso aqui é jornal A Tribuna, tá, gente? Deixa eu ver. O proprietário, então, é o senhor Demóstenes, que está aqui na fotografia, lá do Instituto Jones dos Santos Neves, né, gente? Aqui a foto dele maior. Esse é o senhor Demóstenes Muniz Freire, apresentou então documentação antiga, que na época, em 1981, já era uma documentação de 30 anos passados, desde os anos 50, né, dizendo que a área era dele, né? Desde 1950, disse o senhor Demóstenes aí da foto, passei a pagar as taxas da ocupação, tendo depois perdido o terreno para a Prefeitura de Vitória, que requereu uma ação de reintegração de posse. Você vê? O cara entrou num terreno alagadiço que não pertencia a ninguém, era um terreno que ninguém queria, um manguezal lá, colocou lá começou a pagar, ficou 30 anos pagando as taxas e a prefeitura vem e pega de volta. Aí nego fala, não, o governo é que é bom, eu quero governo, eu quero taxa, eu quero alguém fiscalizando. É muito bom um governo, é muito bom, né? Um fiscal ali atrás de mim. Gente, pelo amor de Deus, né? O cara já estava lá pagando, inclusive pagando as taxas de ocupação, que na época entende mal quem acha que antigamente era tudo a moda zaraio. Mas não é, gente. As coisas tinham um regramento. Mesmo que você entrasse num terreno devoluto, ou num terreno de manguezal, ou num terreno baldio, abandonado, existia uma fiscalização, sempre houve, né? Desde o Império Romano que é assim. E a prefeitura foi lá e começou a cobrar o seu Demóstenes. E ele começou a pagar. E estava com toda a papelada, porque antigamente era assim, tá? Se você não guardasse a papelada, amigo... Eu lembro meu pai falando, guarda os comprovantes, né? Guarda os comprovantes, porque ele já tinha visto amigos dele não conseguirem aposentadoria porque não guardaram contra-cheques de 30, 40 anos de contra-cheque. Papai falava, guarda, porque uma hora você vai precisar. E o senhor Demóstenes guardou toda essa papelada, né? E conforme a certidão número 90 de 1972, expedida pelo Serviço do Patrimônio da União, você vê ali é Patrimônio da União, é a área de terreno de marinha, né? Em 10 de agosto de 72, o local que hoje é ocupado pelo presidente da Câmara de Vitória foi transferido para o senhor João Batista Campos e dele para o senhor Demóstenes. Eis na íntegra o trecho dessa certidão de propriedade. Certifico que o senhor João Batista Campos pagou todas as taxas de ocupação relativas ao terreno acima descrito de 1921 até 1950. Você vê como é que é antiga essa briga ali dos terrenos entre o Saldanha e a Praia do Suá. Todo mundo já antevia a possibilidade de um aterro. Isso aconteceu depois com a Praia Comprida. Aconteceu nessa época com a Praia Comprida, com os aterros lá do projeto do início do século XX do Saturnino de Brito, que foi contratado para fazer o tal do novo Arrabalde, porque Vitória, o centro da cidade, já não comportava mais nada, nem a cidade baixa, nem a cidade alta. Então precisava fazer aterro para poder fazer essas ocupações. O primeiro aterro foi o aterro aqui do Porto, que ampliou, né, em 200 metros aqui a área portuária. Depois o aterro da Praça Getúlio Vargas, aqui embaixo, onde eu estou agora, no edifício da Ames. Tudo isso aqui foi aterrado, chamado Aterro da Capixaba, lá do Saldanha, aqui ao centro, nos anos 1950, que já era um projeto antigo de fazer essa ampliação. E todo mundo fica de olho. Claro, é terreno novo, terreno ali à beira-mar. Quem é que não quer, né? Isso aconteceu depois com o aterro na Conduza, lá onde está hoje o Shopping Vitória. Então, nossa, o pessoal cresceu, olhos políticos, né? Os empresários da época, o pessoal que ficou ali, opa, eu quero meu terreninho ali também. Aí você vai ver quem são os donos dos terrenos ali. No aterro até a Ilha do Boi, né? Vai ver quem são os donos daqueles terrenos. E depois tudo que foi aterrado até lá na ponte de Camburi. É tudo um enorme aterro.
né, que demorou anos e anos para aterrar tudo, né, porque foi um trabalho bem complexo. E depois, quem é que ia ficar com esse terreno, com esses terrenos, né, gente? Se você for analisar, e aconteceu, inclusive desapropriações andaram acontecendo agora nos últimos anos ali. É incrível, incrível. Nossa, se for aprofundar na pesquisa para fazer uma análise do que aconteceu do fim dos anos 70, anos 80 e anos 90, desses terrenos, todos esses terrenos, especialmente ali na Praia Comprida, do Canto, até onde está a Praça do Papa, você vai ficar de cabelos em pé de saber quem são os donos ali. Mas, né, faz parte. É o jogo tem que ser jogado assim, né? Aí tá dizendo então que o senhor João Batista Campos pagava uma ocupação na ilha de Monte Belo desde 1921 até 1950, quando passou para o senhor Demóstenes Freire, né, que continuou pagando. Conforme anotações constantes no livro, em livro contábil e tudo, né, nos cartórios, certifico finalmente que o senhor João Batista Campos transferiu, com a anuência desta delegacia, os direitos sobre o terreno descrito na certidão, conforme a escritura de transferência lavrada no livro número 136, folhas 96 a 98, de 28 de fevereiro de 1950, no cartório Castelo. Então, esses livros estão lá até hoje, é só ir lá, né? No primeiro ofício de notas. E transferiu, então, para o senhor Demóstenes Muniz Freire, e de acordo com as modificações feitas no local pela Prefeitura de Vitória, o projeto de urbanização, o terreno sofreu modificações, tendo recebido a denominação de Gleba A, letra A, e ficando com as seguintes dimensões: confrontações e áreas. Então, o terreno era um terreno, tá, gente? Não era a ilha inteira, não. Vai vendo. O terreno tinha 65 metros de frente, em curva para uma rua projetada, tinha 48 metros de fundo, né? E tinha 17 metros do lado direito e 32 metros do lado esquerdo, que dava para o terreno do senhor Ernestino Chaves, com H. Ernestino Chaves. Então, vai vendo o problema. E isso, gente, entre 1950, né, que o seu Demóstenes comprou a área e começou a pagar, né? Vamos colocar aqui de novo. É por aqui. É um desses terrenos aí, gente. Desses aqui. Caramba. E depois vem a prefeitura e inventa uma história qualquer, vai na Câmara, aprova a lei. Opa, vamos desapropriar essa porra aí. Ó, tchau, sai daí que eu vou construir um negócio aqui. Cara, é impressionante, né? É para isso que serve o Estado. O Estado serve para isso. Na hora que ele quer, ele tira de você e pronto, acabou. Aí a área, gente, tinha 1.600 metros quadrados, era uma área pequena, né? Uma área pequena, um lote pequeno. Nada mais havendo a constar, expedi a presente certidão aos 10 dias do mês de agosto de 72, que vai por mim assinada, não sei o quê. Delegacia do Serviço de Patrimônio da União, Vitória, 10 de agosto de 72. Quem assinou foi Nilza Monjardim, varejão, escriturária de nível 10, e também Célio Pinto de Pádua, substituto da Delegacia do Patrimônio da União do Espírito Santo. Então houve a invasão depois. Segundo o senhor Demóstenes, o vereador Carlos Alberto Viana Freire há muito tempo vinha manifestando o interesse de se apoderar do terreno. Naquela época, se não me engano, o Carlos Alberto era topógrafo da Prefeitura de Vitória e sempre insistia para eu deixar que ele construísse uma casa no terreno para que ele pudesse ficar com uma parte da casa. Mas como assim, né? Pô, deixa eu construir aí no seu terreno? Que porra é essa? Aí, vamos lá. Demóstenes acrescentou que lutou durante muito tempo para preservar sua propriedade, uma vez que sempre recebia ameaças de invasores. Você vê como é que funciona? Tem sempre alguém dentro da máquina, né, puxar a cerca para cá um pouquinho. Opa, deixa eu... né? Senão, eu mando um fiscal aqui depois. Vai vendo. Construí, então, um barraco no local e coloquei uma pessoa para tomar conta. Então, o que o cara fez? O terreno estava lá parado, cercado, 1.700 metros quadrados. O
que ele fez? Construiu um barraquinho, uma meia água e colocou uma pessoa para tomar conta. Botou lá um cuidador, né? Depois de um certo tempo, a prefeitura requereu uma ação de reintegração de posse, que eu recorri até Brasília, ele foi até o Supremo, gente. Mas não houve jeito, pois eu acabei perdendo o terreno sem receber nenhuma indenização. Então o cara comprou um terreno que era de propriedade do senhor João Batista Campos desde 1921, comprou o terreno em 1950 e continuou pagando as taxas de ocupação até de 1950 até 72, quando foi passado para o nome dele, né? E perdeu depois, mesmo brigando. Ele foi brigar, o cara queria construir, depois o cara virou, né, vereador, aí tinha aquelas articulações ali na prefeitura, opa, vamos lá, né? Desapropriaram o terreno do senhor Demóstenes. Ele foi para o jornal A Tribuna e fez uma denúncia, já com mais de 80 anos de idade, tá? Então vamos lá. Tenho vários comprovantes de que paguei a taxa de ocupação, mas nada adiantou. Perdeu o mané, como diz o outro, né? De acordo com o jornal da comunidade da Ilha de Santa Maria e da Ilha de Monte Belo, já nos anos 80, a invasão da área pelo atual presidente da Câmara de Vitória, teve início em 1979, quando os moradores desconfiados foram pedir satisfação ao vereador, que alegou estar construindo uma escola de datilografia e alfabetização. Ele mandou essa, né? Vamos ver. O povo, não acreditando nas palavras do vereador, levou o fato até o prefeito da capital, que se prontificou a tomar medidas. Bom, porém, com o passar do tempo, as providências não foram tomadas. O presidente da Câmara construiu tal prédio de 3 andares, que já conta com 3 andares, onde funciona uma oficina que ele explora comercialmente. Tá lá até hoje o prédio, tá, gente? Vamos lá. Aí a reportagem do jornal A Tribuna foi procurar advogados e, né, tirar as dúvidas, né? Demóstenes, com TH, Demóstenes Muniz Freire, se mostrou revoltado com a situação, uma vez que o terreno lhe foi tomado pela Prefeitura de Vitória e agora se concentra nas mãos de um particular. Diz o senhor Demóstenes: acredito que essa situação não é correta, pois se o terreno é destinado para urbanização, loteamento, construção de casas de interesse público, não devia estar na posse de um vereador. O antigo dono do terreno afirmou também que, se existe alguém que tem condições de ficar com a posse do terreno, seria a Prefeitura Municipal de Vitória. Na verdade, como eu pagava as taxas e tudo, deveria ser eu o dono, né? Porque o terreno era de propriedade de uma pessoa física, de um cidadão capixaba, desde 1921 até 50, e de 50 até 72, quando foi passado para o seu Demóstenes, né? E tá aí. Imagina a revolta dessa pessoa, né, cara? Hoje, com 81 anos de idade, seu Demóstenes nasceu no ano de 1900. Hoje, com 81 anos de idade, Demóstenes relembra com amargura todas as dificuldades que teve que enfrentar para conseguir ficar com o imóvel. Ele dizia: depois de tudo que passei para preservar o que era meu, perdi o terreno para a prefeitura, que não me indenizou, e agora vejo pessoas inescrupulosas tomarem posse daquilo sem o menor escrúpulo do que era meu. Realmente isso não está correto. Então, gente, essa é mais... Eu trouxe de volta esse assunto para a gente entender para que serve o Estado, né? Quando ele resolve tirar alguma coisa de você, ele tira. Então, na verdade, nada é seu, né? Nesse estado que a gente vive hoje, aqui no Brasil, estou falando de Brasil, né? Que em outros lugares não é assim, né? E em outros ainda é pior do que isso, né? Nem propriedade nenhuma você tem, nem de uso, você pode ser colocado para fora a qualquer momento. Então o Estado ele funciona desse jeito, né? Tem um terreno ali que tem um funcionário público que ficou interessado naquele terreno. Imagina isso lá nos anos 70, a coisa era muito mais desorganizada, não havia informática, então o cara pegava o telefone, ligava lá para o prefeito: pô, prefeito, tem um terreno ali que, pô, aquela área me interessa muito, já que agora pertence à prefeitura. A prefeitura tirou o terreno do seu Demóstenes, desapropriou o terreno que era dele desde 1972.
E ele já pagava, antes de fazer a transferência da posse, desde 1950. O terreno já pertencia a outro particular que vendeu ao seu Demóstenes desde 1921, que com certeza deveria ser um terreno que ele herdou do século XIX ainda, de algum parente, do pai ou do avô, né? Então aquilo era de propriedade de alguém, né? Então é isso, gente. Todo esse terreno que a gente está tratando, que é a Ilha de Santa Maria e da Ilha de Monte Belo, ela era chamada antigamente de Chácara Monte Belo. Ali havia uma fazenda, né? Uma chácara. A antiga ilha de Santo Antônio, a antiga ilha de Santo Antônio da Barra, que pertencia até minhas pesquisas que eu fiz até 1870, estava em nome do senhor Eugênio Wetzel, ou Wetzel com W, né? A chácara compreendia, então, a estrada da Praia Comprida, né, até as margens da Baía de Vitória, tinha mais ou menos 33 mil metros quadrados na área, né? E foi vendida para o senhor Lisandro Nicoletti no ano de 1933, né, que era um comerciante importante aqui, dono de fábrica de tecidos, etc., né? E foi vendido pelo Banco do Espírito Santo. E a propriedade antes pertencia às firmas Wetzel, ou Wetzel e Companhia, a Casa Comercial Eugênio Wetzel e Companhia, que era vice-cônsul dos Países Baixos aqui. Então, esse terreno sempre foi um terreno complicado, né? Acabou sendo aterrado depois, com propriedade da Prefeitura de Vitória, desapropriou tudo, pronto, é tudo meu. E ali houve o grande aterro, né? E dali saíram várias entidades públicas municipais e estaduais. Em Bento Ferreira também é a mesma coisa. Por isso, e nacionais também, né? Como o SESI, o SESC, a Prefeitura de Vitória, a Câmara de Vitória, né? São todos terrenos de marinha, terrenos que pertencem à União, ao governo do estado e também à prefeitura. É um enrolo, né? Tanto que ali tem o DER, hoje tem a Receita Federal, tudo nesses terrenos que vem lá do Salesiano, né? Do Forte São João até aqui em Bento Ferreira. Então, gente, era assim, né, que as coisas se davam nessa época, pelo menos até os anos 1980. A pessoa tinha que ir lá reclamar, né? Essa foto incrível aqui é uma foto lá dos descendentes do senhor Antenor Guimarães, que era proprietário da Ilha da Fumaça, com essas fotos incríveis tiradas a partir da Ilha da Fumaça, aqui já nos anos 1960, né? E você vê o estado da ilha de Santa Maria e da ilha de Monte Belo, como era, tá vendo, gente? Ó, manguezal, né? Quando a maré estava cheia, enchia, quando a maré esvaziava, né, isso aqui ficava seco. E era assim que as pessoas viviam aqui. Por isso que o IBGE tratava essa região como favela, né? Porque nessa época, até os anos 80, se tratava invasão de manguezal com palafita de favela também, né? Não só aquelas que sobem as escarpas, né? E aqui a gente vê o antigo o antigo asilo, né, dos idosos, né, que está lá até hoje. Aqui nesse local também está a FAESA, né, na Ilha de Santa Maria. E aqui atrás a gente vê como eram essas residências nessa época. Era um lugar muito ruim de morar, né, gente? No meio do mangue, sem nenhum saneamento básico, sem água potável, né? Não era um lugar bom de se morar, não, tá? Muito pelo contrário. Então, é isso aí. E aqui, no Memória Capixaba, tem essa pesquisa, que também tem o vídeo, que trata sobre essas favelas, né, do Espírito Santo, do jornal A Gazeta, de 1993, com dados do IBGE, estatísticas do IBGE de 1980, falando dessas favelas. Em Vitória, tratava-se de favela. Esses lugares onde havia manguezal e moradores em palafitas, como, por exemplo, o bairro Andorinha, o Morro da Garrafa. O Morro da Garrafa já não é embaixo, né? É subindo mesmo ali na Praia de Suá, aquele morro ali. O pessoal construiu barracos ali, Jesus de Nazaré, o Forte São João, o pessoal também subiu a montanha e construiu casebres lá em cima, né? Gurijica também, né? E por incrível que pareça, Bento Ferreira também era desse jeito, com esses alagadiços ocupados, né? E a gente vê que o seu Demóstenes, né? A gente faz uma homenagem a esse homem que
pagou os impostos de ocupação desse terreno de 2.000 metros quadrados, mais ou menos, né, na ilha de Monte Belo, durante 31 anos, perdeu o terreno, né, foi desapropriado e depois acabou sendo entregue ao presidente da Câmara Municipal de Vitória, matéria jornalística, investigativa do jornal A Tribuna, de setembro de 1981. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Estamos juntos aqui sempre trazendo de volta essas questões, que algumas são polêmicas, a gente trata com cuidado, né? Sempre dizendo onde está a fonte, né? Que é para não haver problema depois. Então é isso aí, gente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba aqui no edifício da AMES, onde eu tenho meu estúdio. Aqui a gente toca locuções, né, para Clock, FM, para outras emissoras de rádio, comerciais de televisão, publicidade e propaganda. Também nosso estúdio de podcast aqui do lado. Você pode também alugar o estúdio para fazer o seu podcast. Estamos aqui então tocando esse projeto Memória Capixaba, desde sempre, trazendo de volta esses 500 anos de história do Espírito Santo. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.